Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós continuamos com o Evangelho de Marcos, falando da missão, da evangelização, dessa destinação nossa para proclamar Jesus Cristo ressuscitado aos irmãos e irmãs e levar as pessoas à salvação, ao encontro com Ele. Também nesse domingo, que nós estamos no 16º domingo do tempo comum, nós também vamos ouvir também tudo isso nessa preocupação de Jesus com as ovelhas, com o povo, né? A leitura do Evangelho de hoje termina assim, né? Ou seja, Jesus, ao desembarcar, viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Aquele que tem um coração de pastor é aquele que continuamente se preocupa com as suas ovelhas, crescemos amigos e irmãos. Não importa quem são, quais são, que jeito são, o que pensam, mas vê a necessidade das pessoas encontrarem um sentido para a vida, a razão de viver. Nós temos em todas as épocas muitas situações assim, pessoas que estão desencaminhadas, estão sem saber o rumo da sua própria vida. E hoje, com tantas situações que existem, são tantas angústias, tantas ansiedades que tem, e nós, enquanto igreja, somos enviados a ser uma presença de esperança e de anúncio do reino nessa nossa sociedade que assim o necessita. O Evangelho desse domingo fala que depois de ter ido pregar o Evangelho 2 a 2, com todo o poder, todos os sinais, os apóstolos voltaram, reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Esse voltar vai ser também algo que a igreja, desde os inícios, vai fazer. Nós vemos depois, nos Atos dos Apóstolos, depois que Paulo deu uma volta na sua viagem missionária, ele volta para Antioquia e aí ele conta o que aconteceu, partilha o que aconteceu. Ou seja, nós vamos evangelizar saindo de uma comunidade que nos envia e voltamos depois para a comunidade que acolhe as experiências de Deus que nós fizemos. Ou seja, o apóstolo tem um grupo de apóstolos, um grupo da comunidade que o envia ao mesmo tempo que acolhe a sua experiência na volta. A leitura também do Evangelho fala disso. Os apóstolos, depois que foram de cidade em cidade, região em região, 2 a 2, voltaram e partilharam com Jesus o que tinha acontecido, como tinham feito a experiência dessa missão. E aí, meus irmãos e irmãs, aí Jesus responde: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Ou seja, diante daquilo que estavam contando, é tempo de descansar no Senhor. Significa de ir para um lugar deserto, rezar, falar com o Pai, agradecer. Ou seja, é essa atitude do evangelizador. Agradecer e rezar por aqueles com quem nós nos encontramos na evangelização. É uma atitude, meus irmãos e irmãs, de quem se colocou a serviço e vê como a ação do Espírito Santo fez acontecer as maravilhas nas nossas vidas, na vida das pessoas também. Por isso, depois de partilhar, nos colocarmos em oração, no silêncio, para agradecer e para poder olhar a ação de Deus em nossa história, em nossa vida. E, ao mesmo tempo, fala aqui a leitura do Evangelho. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles saindo de todas as cidades, correram lá a pé e chegaram antes deles. Ou seja, os discípulos foram com Jesus para esse lugar deserto e afastado e para poder rezar e compartilhar e agradecer a Deus pelos dons que tinham recebido. Porque havia muita gente entrando e saindo que não tinham tempo para nada. Aparece aqui toda essa necessidade das pessoas que necessitam de serem cuidadas como ovelhas do rebanho. E aí as pessoas são necessitadas de ouvir uma palavra, de uma oração, de uma participação, ou de falarem também e partilharem. E muitas vezes nós vemos que nós não podemos também
ficar sem que nós coloquemos todas as pessoas com as quais nós encontramos diante de Deus, para rezar, para colocar as pessoas diante de Deus e rezar agradecendo a Deus por ver os sinais das pessoas que ouviram a palavra do Senhor. Nesse espírito que justamente Jesus pede que os discípulos possam ir para um lugar à parte para estar nesse tempo de silêncio e de oração. Porém, logo viram para onde é que partiram. Sabemos que o Lago de Genezaré tem uma dimensão grande, mas é possível também você ir por terra, dar volta ali, enquanto o barco vai pelo meio, né? Então eles saíram e correram a pé e chegaram lá antes deles. Eles tinham justamente que sair, né? E eles viram logo a direção, chegaram lá. E ao desembarcar, aí vem aquilo que nós falamos no início, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Foram para um tempo de oração, para um tempo de partilha, para um tempo de silêncio, que era necessário, e é necessário para o apóstolo, de colocar em oração aquilo que faz, de colocar diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos omitir diante das necessidades. Jesus desceu do barco lá e encontrou uma pequena multidão que estavam ali querendo ouvir, estavam sedenta, faminta de escutar a palavra de Deus, de encontrar esperança para a sua própria vida. Por isso o evangelizador, né, ele vai se desgastar servindo ao Senhor e servindo ao povo de Deus, que tem essas necessidades. E nós sempre seremos muito poucos com relação às grandes necessidades que existem de dar atenção a cada um, de ouvir a história de cada um. Hoje nós vemos, meus irmãos e irmãs, que talvez não se possa tanto ter esses contatos pessoais devido à pandemia. No entanto, as pessoas hoje utilizam as mídias digitais para contar tantas coisas de si mesmo, certas situações que passa, né? Ou então suas alegrias e tristezas, etc. Mas é necessário esse pastoreio, esse coração de pastor e esse pastoreio, de quem vê e sabe dessa necessidade de poder estar ajudando a iluminar a vida das pessoas que estão ali como ovelhas, sem pastor, desgarradas, sem saber para onde é que vai, onde encontrar pastagem, onde encontrar água pura, etc. Então Jesus teve compaixão. E aqueles que são chamados a seguir Jesus Cristo são chamados a ter essa mesma compaixão, ou seja, ter essa mesma disposição do coração para poder anunciar às pessoas o reino. Parece com muita clareza isso, né? Ou seja, Jesus viu uma pequena multidão e viram que eram como ovelhas sem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí, nesse sentido, nós vamos ver justamente a leitura do profeta Jeremias, né, que fala muito interessante sobre a questão dos pastores e dos pastores que não cuidam bem também do rebanho. Ai dos pastores que deixam se perder e dispersar-se o rebanho das minhas pastagens, diz o Senhor. Ou seja, aos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste o seu rebanho, o meu rebanho, e afugentaste, não cuidastes deles. Eis que irei verificar isso entre vós, e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Portanto, aqui em Jeremias fala também daqueles pastores que eram para cuidar das ovelhas e não cuidaram. Portanto, também existe isso, ou seja, que vê a necessidade das ovelhas, como nós ouvimos no Evangelho, e tem compaixão e cuida, com aqueles que estão apenas interessados na lã das ovelhas e não fazem o bem evangelizando as ovelhas, no caso, cuidando do povo de Deus, né? E eu reuni, então, o resto das minhas ovelhas de todos os países por onde foram dispersadas e as farei voltar aos seus campos. E elas se reproduzirão e multiplicarão, né? Ou seja, eu vou buscar as ovelhas desgarradas. A palavra do Senhor em Jeremias. Falava dentro do contexto do Antigo Testamento, mas sempre muito atual, tá? Ou seja, quando as ovelhas não são cuidadas, o Senhor quer reuni-las de volta para poder realmente cuidar delas. E aí, então, fala aqui a leitura, suscitarei para elas novos pastores que as apacentam. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Ou seja, suscitarei novos pastores que cuidarão das minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor e Ele delega e envia as pessoas para cuidar das suas ovelhas, né?
Por isso vem a promessa, muito conhecida aqui em Jeremias, né? Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. E naqueles dias Judá será salvo, e Israel viverá tranquilo, este é o nome que o chamarão Senhor Nossa Justiça. Eis que virão dias em que farei nascer uma descendência de Davi. É Jesus Cristo. O Cristo descendente de Davi, que vem para cumprir, para mostrar que é possível ser esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Não só ali ensinou, como nós ouvimos na leitura de hoje, mas deu a vida pelas ovelhas, para que tivessem vida e vida em abundância e vida em plenitude. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma palavra que nos convida a pensar também como é importante que nós possamos viver também esse pastoreio, né? E a carta de São Paulo aos Efésios, a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, fala que aquele que nós anunciamos é Jesus Cristo, né, que leva as pessoas nessa proximidade de estar com o Senhor. Em Jesus Cristo, vós que estáveis longe, vos tornasseis próximos pelo sangue de Cristo. Ele, a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Em sua carne destruiu o muro da separação e da inimizade. Aboliu a lei com seus mandamentos e decretos e quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, restabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos por meio da cruz. Assim ele destruiu a inimizade. Ele veio anunciar a paz aos que estavam longe, aos que estavam próximos, e em um só Espírito temos acesso junto a ele. Ou seja, o pastor que cuida das ovelhas, que vê também a necessidade, como nós ouvimos no final do Evangelho, e que deve ser os bons pastores que nos fala justamente de Jeremias e não os maus, porque são esses novos pastores que ele quis, é aqueles que anunciam Jesus Cristo, né? Que faz com que nós formamos um só povo. Quem estava perto, quem está longe, como fala aqui a carta aos Efésios, destruindo o muro de separação para que nós possamos viver realmente como um só povo. Tem muitos que constroem muros, constroem paredes de uns contra os outros. Tem muitos que vão sendo levados pelas mentiras e pelos erros também da divisão, da separação e não da abertura misericordiosa da igreja que em Jesus Cristo quer levar as pessoas ao encontro com a vida, com a salvação, de tal maneira que as pessoas se sintam amadas e por isso mesmo deixem converter pelo Senhor. É dessa forma que acontecem as maravilhas, quando esse amor de Deus derramado em nossos corações e de tal maneira nos faz viver, meus irmãos e irmãs, nessa busca do Senhor, que nós também possamos contagiar as pessoas nessa busca, nessa alegria de estar com o Senhor. Portanto, continuamos nessa mesma disposição, nesse pastoreio. Eram como ovelhas sem pastor, iam lá para rezar um pouco no silêncio, mas o povo foi lá que tinha necessidade de ouvir. E ao mesmo tempo nós sabemos que tem alguns que não são bons pastores e não cuidam bem do povo de Deus, mas nós somos chamados a pedir ao Senhor para que nós sejamos esses novos pastores. E por novos pastores sejamos a igreja que tem sacerdotes, tem leigos, tem religiosos. Temos a igreja que cuida desse povo, que leva o povo cada vez mais ao encontro com Jesus Cristo. E ao encontro com Jesus Cristo que nos faz ser uma só família, uma só comunidade, na unidade, na fraternidade, de tal maneira que nós nos unamos cada vez mais ao Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, participe da celebração dominical, tenha o seu ouvido aberto e o coração também para ouvir a palavra de Deus de tal maneira que ela permeie a sua vida e desse coração e experimente sempre essa preocupação com o outro, né? Enquanto igreja, sejamos aqueles que cuidam desse povo que assim o necessita. Temos que ter, sim, silêncio, oração, né? Momento de estar com o Senhor, mas muitas vezes a premência da necessidade faz com que nós nos sacrifiquemos pelos outros e façamos sermos unidos a Cristo, que deu a vida por todos, até mesmo quando ainda éramos pecadores. Portanto, meus caríssimos irmãos e irmãs, é uma palavra que nos conduz e nos leva cada vez mais a ouvir de coração aberto, pedindo que se cumpra em nossa vida. Que Deus abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.